Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo para a gente falar da classificação do Palmeiras para a grande final da Taça Libertadores da América. O Verdão venceu por 4-0 a LDU no Allianz Parque, sendo uma das maiores viradas da história da Libertadores da América, depois de perder por 3-0 fora de casa. No Allianz Parque, diante da sua torcida, o Verdão mostrou força e mostrou que é o time da virada. Vamos trazer aí mais comentaristas debatendo a vitória do Verdão no pós-jogo. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais da partida. Puta que pariu, que classificação do Palmeiras para a final da Libertadores, hein? Gente do céu, olha, sinceramente, eu não acreditava. 3-0, difícil, né, cara? Libertadores, catimba, a gente sabe como é que é jogo de Libertadores, é complicado. E se a LDU fizesse um gol, o Palmeiras tinha que fazer 4 para ir para os pênaltis, 5 para se classificar direto para a final. Mas o Palmeiras foi muito grande, gente, foi guerreiro demais, soube jogar, soube pelejar, jogou muita bola. E esse Alan, que baita jogador. Gente, o Palmeiras revelou o Gabriel Jesus, o Endrick, o Estevão, agora esse Alan. E tem mais gente na base. Que base que o Palmeiras tem, gente. Que é isso? Que organização, que estrutura, que time de futebol, que clube de futebol é o Palmeiras. Barbaridade, gente, barbaridade. 4-0 diante da LDU, justíssimo. Palmeiras dominou o jogo inteirinho e foi vencedor digno, merecedor de estar na final contra o Flamengo. Revanche da final de 2021, né? Palmeiras foi campeão em cima do Flamengo naquela final em Montevidéu. Os flamenguistas estão com o Palmeiras aqui, ó, entalado na garganta. Que final que vai ser. Gente, é a terceira final que o Palmeiras chega desde que a Libertadores passou a ter esse formato com final única. Tá? Isso começou em 2019. O Palmeiras chega, portanto, à sua terceira final. Ele ganhou do Santos em 2020, do Flamengo em 2021 e agora em 2025 chega novamente à final. O Flamengo já chega agora pela 4ª vez. Com o River, venceu em 2019, perdeu para o Palmeiras em 2021, ganhou em 22 do Atlético e chega novamente na final. O Brasil vai ter o primeiro tetra da Libertadores. Até então, Palmeiras, Flamengo, Santos, Grêmio e São Paulo, 3 títulos. Agora, ou Palmeiras ou Flamengo, um dos dois vai ganhar pela primeira vez 4 títulos na história da Libertadores. E com essa final entre Palmeiras e Flamengo, é a 7ª final consecutiva da história da Libertadores em que teremos um campeão brasileiro. Tá? Isso jamais tinha acontecido em toda a história da Libertadores, envolvendo qualquer país, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, não interessa. E com essa conquista de um brasileiro, o Brasil vai finalmente igualar a Argentina em termos de títulos conquistados. 25 títulos tem a Argentina e o Brasil tem 24. Agora vai ter um campeão brasileiro, chega em 25. O que todo mundo quer saber é o seguinte: quem é que vai ganhar? Gente, é o seguinte, o Flamengo, individualmente falando, em termos de elenco, peças, é mais time que o Palmeiras. Tá? Tem mais individualidade do que o Palmeiras. Mas o Palmeiras me parece mais time do que o Flamengo. Em que sentido? É um time mais organizado, mais pronto, mais arrumado, mais cascudo, acostumado a ganhar competições assim. Essa vitória contra a LDU deixa muito claro isso. Eu disse que o Flamengo chegava gigante nessa final. O Palmeiras chega gigantesco. Vai ser uma baita decisão, gente. Olha só, semana passada, depois que a LDU meteu 3-0 no Palmeiras, eu tuitei isso que tá aqui embaixo. E virou chacota lá na outra rede.
Uma semana depois eu voltei lá no Twitter, que hoje é Twitter, a fossa das redes sociais, eu voltei lá para pagar meu rancor no débito, né? Porque eu sou de escorpião, minha gente. Eu pago rancor é no débito. Mas vamos lá. Eu tomei porrada de palmeirense aqui e lá no Twitter, depois do confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, por todas as polêmicas, mas vocês tudo estão perdoados, tá? Vocês tudo estão perdoados. E eu tô passando aqui para dizer mais uma vez que o Abel Ferreira é foda, o maior treinador que eu vi pisar no Brasil. Você acha que é outro? Tá tudo certo. Eu acho que é ele. Eu acho que é o Abel. Faz 5 anos que esse cara tá aqui e olha o que ele faz e fez. Tá certo que o clube oferece uma condição espetacular para ele, mas já ofereceu para outros que não fizeram 10% do que ele fez e faz. Então, além dos títulos conquistados pelo Palmeiras do Abel até aqui, pela primeira vez na história da Libertadores, um time vira uma semifinal com 3 gols de diferença. Isso não é coisa pequena, não. É duro ter que falar isso, mas eu avisei. O Palmeiras não negocia com derrota. Perde, empata, é desclassificado, perde na final, mas não negocia. Ganhar dos caras é difícil pra cacete. E quando você ganha numa fase de mata-mata, se não girar a faca, LDU, fica pelo caminho. Eu falei hoje no Jogo Aberto que o Palmeiras passaria, até imaginei que pudesse ser nos penais, mas que passaria e que chegaria grandão na final. Alguém duvida disso? E só um detalhe aqui, só um detalhe. Andrés Pereira, que jogou um absurdo contra a LDU, vive agora uma final do outro lado. Eu fico imaginando aqui o que passa na cabeça do cara. Na cabeça dele, porque vocês lembram que ele falhou, né? Quando o Palmeiras foi campeão. E só mais uma. O garoto Alan, que arrebentou hoje, vai grandão para essa final, hein? O Palmeiras não cansa de revelar craque, não cansa de inverter placar que parecia impossível, não desiste do jogo, não negocia com a derrota e, repito, vai grandão para a final da Libertadores e segue líder no Brasileirão. E aí, só me resta, depois de tudo isso, de dizer que vai chegar grandaço na final da Libertadores e que lidera, com méritos, o Campeonato Brasileiro. Só me resta dizer que deve ser bom demais torcer pros porcos, hein? Nossa! Beijo na alma. O técnico Abel Ferreira é um dos principais responsáveis por essa noite mágica do Palmeiras. Eu disse a semana passada, aqui nas minhas redes sociais, conversando com vocês, de que era uma missão difícil, mas não impossível para o Palmeiras. Fazer 4 gols de diferença e chegar à decisão da Libertadores. Isso se confirmou na noite dessa quarta-feira. E se confirmou por quê? Porque o Abel, ele trabalhou o seu time para conquistar esse resultado. Ele não morreu abraçado nas suas convicções. Mexeu no time, pôs 3 atacantes, apareceu com o Sousa, criou um sistema para colocar o Alan na equipe, não é? Ele colocou o garoto estava pedindo passagem, eu tinha dito durante a semana. O Abel tem que colocar o Alan para jogar. Ele tem que criar situações novas. Colocou o Sousa entre os titulares, o Sousa foi lá, fez o primeiro gol. E o Palmeiras foi um time assim, valente e determinado na busca de uma classificação. É bem verdade que a LDU, muito por culpa do Thiago Nunes, que vinha recebendo muitos elogios, ela colaborou um pouco, né? A LDU precisava de pelo menos um golzinho para tentar estragar a festa do Palmeiras, mas se propôs só a defender. E aí cometeu um equívoco muito grande. Depois de 3-4-0, o Thiago Nunes no banco, depois do 4º gol do Palmeiras, o Thiago Nunes, falta um gol. Ele teve 90 minutos para fazer um gol e jogar água no chope do Palmeiras e ficou lá atrás, preferiu e escolheu se defender. E aí pagou um preço muito caro, mas o Abel foi peça fundamental, colocou o garoto para jogar, colocou o Sousa, mexeu na forma do time e por isso o Palmeiras chega grande para a decisão da Copa Libertadores. Lamento que a Conmebol faça essa bobagem de final única, não é? Seria muito legal uma decisão no Rio de Janeiro, na casa do Flamengo, no Maracanã, e uma outra decisão no Allianz Parque. De qualquer forma, as passagens vão aumentar. Se você pensa em acompanhar a final da Libertadores, vai colocando a mão no bolso. De saída, há instantes atrás, estava 7 mil, ida e volta para Lima. Dá para encarar? Já aumentou, deve estar 10. Aumentou de novo, deve estar 15. Foi assim da outra vez que tivemos final da Libertadores lá em Lima, tá certo? Parabéns, Palmeiras. Concorda comigo ou não? Meus amigos, o que parecia impossível aconteceu. Ou melhor, vai acontecer.
O Brasil vai empatar com a Argentina em número de títulos de Libertadores. E quando este aqui cresceu, um adolescente apaixonado por futebol, a distância era tão grande, a gente tomava tanto esculacho na Libertadores, que parecia que esse dia nunca ia chegar. E chegou. O Brasil, para além do empate com a Argentina em títulos, 25 para cada lado, também terá o seu primeiro tetracampeão, ou o Flamengo ou o Palmeiras, e vai para o seu 7º título seguido, uma dominância também inédita na história da competição. Nem a Argentina conseguiu, como país, essa sequência. Nem o Uruguai, nem nenhum outro país campeão de Libertadores. E agora esperar o dia 29 de novembro, uma final que você verá na GTV com a equipe completa do estádio. Porque viajar é bom, mas viajar com a equipe completa é putaria, né? Se alguém ousava questionar ou duvidar que Palmeiras e Flamengo são os dois melhores times da América do Sul, hoje essa dúvida já praticamente não existe mais com a final entre Palmeiras e Flamengo da Libertadores. Pela perspectiva de torcedor, eu fico muito triste, porque eu sou corintiano. Eu não queria ver os dois grandes rivais na final da Libertadores, mas por uma outra perspectiva, de jornalista esportivo que trabalhou anos e anos cobrindo o futebol paulista, o futebol nacional e o futebol sul-americano, eu fico feliz. Porque Palmeiras e Flamengo escancaram soluções que precisam ser adotadas por outros times brasileiros. E aí eu me refiro a particularidades do futebol paulista que eu tive a oportunidade de cobrir. Corinthians, São Paulo e Santos. Que vergonha esses outros 3 times vivem em relação a gerenciamento. Isso se reflete nos resultados dentro de campo. Vocês pararam para pensar no que se transformaram esses outros 3 times em comparação com Palmeiras e Flamengo? Tudo isso é fruto de gestão bem feita e de um trabalho de bastidor muito bem articulado, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. Alocação de recursos, planejamento, escolha certa de atletas, isso é gerenciamento, isso é investimento de médio e longo prazo. É uma lição de casa que esses times fizeram e hoje se reflete nessa hegemonia, que da perspectiva esportiva de certa forma deixa nós brasileiros muito felizes, cara. Por quantos e quantos anos o domínio do futebol sul-americano foi de uruguaios e argentinos, né? Hoje não mais. Hoje o Brasil domina, assim, de longe e faz frente aos grandes argentinos, passa por cima, atropela, faz frente aos grandes europeus. Tô vendo aqui o 4º gol do Palmeiras, o pênalti, né, que saiu agora, ó, não vai virar. Ó, tô gravando esse vídeo enquanto tá saindo o pênalti do 4º gol do Palmeiras e eu fico muito feliz que esses 2 times apontam a luz no fim do túnel para que sirva de referência para outros grandes times brasileiros. Se prepare para a maior final brasileira em Libertadores de todos os tempos. Flamengo e Palmeiras empilham troféus nessa década e vão decidir qual é o melhor time da década nesse jogo. Vai ser o primeiro time brasileiro a chegar com 4 Libertadores. E além disso, uma revanche lembrando 2021. Andrés Pereira do outro lado. Meu irmão, uma loucura, tá? Uma loucura. Cara, como eu queria ir pra esse jogo, infelizmente, Silva Gerê, futebol brasileiro não vai me deixar. Eu queria ver essa final de pertinho. Que história linda esse 4-0 do Palmeiras. Que história linda a desse menino Alan. O que jogou hoje. A jogada do pênalti que ele sofre é aquela que mostra uma das maiores forças que o Brasil tem, que é o brotar de meninos talentosos, prodígios, arte de futebol. Que história linda a do Sosa, porque para você fazer 4-0, malandro, você precisa começar com 1, e ele veio rápido. Que história linda a do Fux, que nos últimos jogos vem jogando bem e resolveu virar zagueiro artilheiro. Que história linda desse ídolo histórico do Palmeiras. Pode não viver a melhor das fases, mas entrou, fez o 3º e fez também o 4º. Rafael Veiga, esse tem lugar numa posição importante, nobre, na história do Verdão. Que história linda é escrita por Abel Ferreira e sua comissão técnica. Dia 30, 5 anos da chegada dessa comissão ao Palmeiras, que transformou a história de um clube que já era vencedor, vitorioso, multicampeão. 5 anos celebrados com uma classificação que fica marcada na história. Finalistas, os jogadores, o clube, a torcida palmeirense de mais uma Libertadores. E que história linda vai ser ver
o confronto, de novo, de Palmeiras e Flamengo. A gente vai ter muita história para contar, hein? Comentem abaixo. Palmeirense, celebre. Hoje é pra eternidade. Quando eu participei da live do Careca, do André Henning, eu disse: 3-0 não será suficiente para a LDU conseguir a sua classificação. O Palmeiras vai conseguir a sua classificação com a bola rolando. Não vai precisar dos pênaltis. De lá pra cá, só tomei pancada. Ontem aqui, eu e Marcelo. Marcelo veio na minha, Marcelo chegou bem no Brasil, vive um grande momento. Falei que ia ser 4-0, ele falou vai ser 4-0. Duvidar do Palmeiras é um péssimo negócio que qualquer um pode fazer. O Palmeiras tem hoje o melhor treinador em atividade, talvez até no futebol mundial. Não adianta você olhar para mim espantado assim não, porque não é a primeira vez que o Abel faz isso. O Abel fez isso e a senhora estava lá numa final de campeonato paulista. Em mais de uma, no caso, inclusive. Mais de uma vez, tendo remontadas. E a de hoje, ela foi sensacional. E ela passou muito pelo Abel. A escalação do time do Palmeiras hoje, ela foi espetacular. Espetacular. Desde a escalação. O Alan, pela direita, foi disparado o melhor jogador do Palmeiras. O pênalti que o Alan sofre é um pênalti de um cara que não vai desistir nunca. A bola estava praticamente fora, ele foi lá. E não foi só isso que ele fez, não. Ele jogou demais. Ele liberou quem ele tinha que liberar. O Fux, que quase entrega, fez um grande jogo também. O Andrés Pereira jogou demais. Na frente, eficiente de novo o Vitor Roque. Agora, quem entrou e decidiu é um jogador que alguns torcedores do Palmeiras já estavam meio assim, será que não está na hora de ir embora? Será que já não está na hora de ir? E ele mostrou hoje que ele é decisivo. No segundo gol, para quem não prestou atenção, no terceiro gol, a jogada começa com o Veiga. É o Veiga que faz o lançamento pro Vitor Roque, que devolve e ele faz o gol. E aí tem o pênalti em cima do Alan. Quem vai bater? Aí tem que ser o Veiga. E eu falei pro Marcelo, na arquibancada, com aquela mão assim, ó. Marcelo, se sou eu, solto o pé no meio. Ele é abusado, ele ainda meio que deu uma cavadinha. Parabéns. E por nada, torcedor do Palmeiras, eu avisei você que ia dar e deu. Que negócio sensacional o que o Palmeiras fez no Allianz Parque. 4-0 em cima da LDU, e aí eu vou ter que elogiar o colunista, né? Alan titular, o Sousa titular no lugar do Felipe Anderson, nenhum volante. Não tem porquê, num jogo em que você precisa buscar 3 gols, você escalar zagueiros, volantes. Você não vai se atacar. A LDU não iria atacar o Palmeiras, como não atacou. Então é necessário arriscar desde o começo. Foi o que o Palmeiras fez. E foi construindo a vitória, né? Foi construindo naturalmente com a superioridade que tem. Talvez o soluço tenha sido o gol perdido pelo o erro gigantesco do Vitor Roque, quando estava 1-0 numa jogada de 3 contra 1, em que ele resolve chutar pro gol e tem um chute bloqueado quando tinha o Alan de um lado, quando tinha o Maurício do outro para dar o passe pro gol. Fora isso, foi um jogo perfeito do Palmeiras, perfeito. Perfeitas até as alterações do Abel, quando nos únicos 15 minutos ruins do Palmeiras no jogo, os primeiros 15 minutos do segundo tempo, o time voltou, talvez achando que a vitória por 3-4 ia sair ao natural, o time voltou meio com um salto alto. E aí ele bota o Veiga, ele faz as alterações e o Veiga se transforma no grande nome também dessa virada, junto com o Alan, que para mim foi o craque da partida. Uma final que é a final do Brasil, do continente. Flamengo e Palmeiras, os times mais poderosos do continente. Hoje, Money Talks no futebol sul-americano. Já é assim há mais tempo no europeu. O dinheiro manda, o dinheiro fala. Quem tem mais dinheiro vai chegar quase sempre. Flamengo e Palmeiras chegam quase sempre. Um deles vai ser o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Que absurdo fez o Palmeiras, gente, que coisa maravilhosa, que espetáculo, que noite memorável viveu o Palmeiras, mas também vivemos nós do futebol brasileiro. O Palmeiras está em mais uma final de Libertadores, a gente vai ter uma final espetacular entre Palmeiras e Flamengo, mas o que o Palmeiras fez essa noite é uma demonstração de crença, de qualidade, de juventude, porque o Alan fez um jogo absurdo, o melhor jogador em campo,
de respeito à história, porque entra o Rafael Veiga e ele respeita a própria história, o torcedor apoia, ele faz os 2 gols como cara decisivo que é, e numa data emblemática de 5 anos de Abel Ferreira como técnico do Verdão. Um trabalho obviamente histórico, obviamente memorável, não só para o Palmeiras como para o futebol brasileiro. Fazer o que ele faz há tanto tempo é algo assim brilhante. E foi um jogo, se não impecável do ponto de vista tático, porque assim, o Palmeiras ele fez o que tinha que fazer. Esse jogo não se analisa por qualquer outro prisma que não seja o da emoção e do ímpeto que o Palmeiras teve para virar essa parada, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Não interessa o que foi feito para chegar lá. E foi uma coisa muito pensada, obviamente. A estratégia funcionou. Foi um dos jogos mais incríveis assim que eu tive a chance de narrar, porque foi uma virada que estava assim esperada por todos, mas não sabíamos se iria realmente acontecer. E aconteceu de maneira muito, muito, muito merecida. O Palmeiras é finalista da Copa Libertadores da América porque tem um trabalho espetacular e tem um técnico foda. Aconteceu de novo, assim como nas outras viradas. No Campeonato Paulista, um 4-0. Um resultado que o Palmeiras precisava para avançar a mais uma final de Libertadores no tempo normal. O Palmeiras foi sufocante desde o início. Criou as melhores chances, com Sousa por um lado, Alan pelo outro. E coube a Rafael Veiga, o homem das finais, um dos caras mais decisivos da história do Palmeiras, fazer os últimos 2 gols que deram a classificação ao time de Abel Ferreira. A noite mágica prometida se concretizou e o Palmeiras vai disputar mais uma decisão de Libertadores. Flamengo e Palmeiras frente a frente. Quem vencer será o primeiro tetracampeão brasileiro da história da Libertadores. De fato, é uma noite para o torcedor palmeirense comemorar e muito. Com 3-0 contra, consegue virar para 4-0 em casa e se classificar para a final. A noite realmente foi histórica e vai ficar na memória de Abel Ferreira, dos jogadores e, claro, dos torcedores que vieram ao Allianz Parque. O gigantesco Palmeiras está em mais uma final de Libertadores após uma virada épica, histórica, um 4-0 para cima da LDU, jogando no Allianz Parque, jogando em casa diante do seu torcedor, uma vitória conquistada na experiência de um cara de 30 anos, quase 10 anos já de Palmeiras, que é o Rafael Veiga, um ídolo que entra, faz 2 gols, numa joia da base do Alan, que fez um jogo espetacular, um jogo de manual, de cair o queixo. Quem é essa joia que tá jogando aqui no nosso futebol? Jogou muito e, claro, ele, Abel Ferreira, mais uma vez mudando os rumos da história de uma temporada do Palmeiras, que em certo momento muita gente me perguntava, será esse o pior ano da era Abel Ferreira? Eu falei, eu escuto isso todo ano e esse cara arruma um jeito de mudar, melhorar o time, mesmo que mude a formação tática, coloque novos jogadores e ir buscar resultados positivos. Ainda não conquistou título, ainda tem brasileiro, ainda tem a final da Libertadores contra o Flamengo, uma final que vai ser espetacular. Eu confesso que hoje eu estava torcendo pro Palmeiras, porque eu queria ver essa final. Mas um jogo que realmente tem vários personagens, muita gente jogando bem, né? O Gustavo Gomes, xerife lá atrás, enfim. Tudo aconteceu da forma certa, mas a partida que o Alan fez é algo pra gente realmente aplaudir. Foi partida de protagonista de time grande, como se o Palmeiras tivesse um grande craque e jogou pra ele decidir, pegava na ponta, arrancava, tudo ele acertou, né? Vários dribles, parece que ele conseguiu virar um mestre ali do sintético, né? Ele arrancava, dava os toques na medida certa, passava de 1, passava de 2, acertava o passe, deu assistência pro primeiro gol do Sousa, participou de outros, a jogada do pênalti, aquilo é um espetáculo, cara. Ele vai, dribla, passa de 1, protege a bola, quando vai na bandeirinha, gira sensacional pra cima de 2, vira a curva ali, né, da linha de fundo, invade a área e sofre o pênalti. E de novo, né, o Veiga, que também teve gol de pênalti, né, desse do Alan, mas a jogada que ele faz pro terceiro gol, que também é muito importante, o tapa de primeiro pra achar o Vitor Roque, depois a corrida pra chegar dentro da área. Mas o Flaco não fez a corrida, ficou olhando, ele chegou lá dentro da área, um passe maravilhoso do Vitor Roque, também é bom a gente lembrar, e a calma, né, a tranquilidade, enfim, para dominar e fazer o gol. Um Palmeiras que jogou com Piquerez um pouco mais por dentro, teve o Alan ali na direita, né, o Sousa na esquerda, tudo pensado pelo Abel, a melhor forma de atacar e criar chances para cima da LDU, que todo mundo sabia que, obviamente, viria muito fechado, que durante a temporada virou uma dupla de ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque, deu muito certo, teve peito para tirar o próprio Veiga, que a gente está elogiando por não viver mais o seu melhor momento, talvez até físico, mas utilizá-lo num jogo dessa importância, enfim, uma vitória realmente histórica, a época que a gente presenciou aqui hoje à noite na Libertadores e mais uma final brasileira. Teremos o primeiro tetracampeão da Libertadores brasileiro neste ano. Quem será?
Diretoria, a história foi escrita hoje no Allianz Parque. Isso aqui é redundante, porque falar isso é óbvio, porque todo mundo tem que falar, porque todo mundo vai falar. Isso está na história, foi absolutamente incrível o que o Palmeiras fez hoje. E aí vem os poréns, e os poréns me incomodam. Os poréns são assim, mas esse time da LDU não é tudo isso. Ok, então eles terminaram em primeiro no grupo do Flamengo, eles ganharam do Botafogo e do São Paulo, e eles não têm mérito, além de depois ter feito 3-0 do Palmeiras. Eles não são fortes. Ou será que o Palmeiras não deixou a LDU jogar? Será que o Palmeiras não permitiu o que o Botafogo e São Paulo permitiram, por exemplo? Ou que o próprio grupo do Flamengo permitiu quando a LDU terminou na frente do Flamengo contra os mesmos adversários? Será que a LDU é tão ruim assim? Será que é tão mais inteligente desmerecer o adversário para não reconhecer num eventual rival ou num time a superioridade e a qualidade do que ele fez hoje? Cara, o Palmeiras escreveu hoje uma página incrível da história. A campanha da Libertadores do Palmeiras, ela tem um ponto fora da curva, e foi a derrota, não foi a vitória. O Palmeiras ganhou 6 jogos da primeira fase. 6. Todos. Ele terminou com a melhor campanha da história da primeira fase da Libertadores. Ele ganha dos peruanos de 4-0 fora de casa nas oitavas. Em casa ele dá uma poupada, 0-0 passa. Ele ganha do River Plate da Argentina os 2 jogos, ida e volta, até chegar na semifinal. Na semifinal, na altitude, contra o LDU, que eliminou o Botafogo, que eliminou o São Paulo, que fez uma grande campanha, 3-0 pros caras num apagão. Porra, acabou tudo, fudeu, o Palmeiras tá morto. E o Palmeiras pega as suas peças, se remonta, se rearticula, chama a sua torcida, diz que vai acontecer e entrega de novo. Assim como 4-0 contra o São Paulo na final do estadual. Cara, se você conseguir colocar um porém nessa história, só pode ser recalque. Não tem outra palavra para que você busque um porém. Não tem nenhuma vírgula que possa ser acrescentada ao jogo de hoje que não seja positiva, ou você se levantar e bater palmas, que é o que eu deveria estar fazendo aqui, mas não posso porque a câmera só pega até aqui. Porque senão era isso que eu faria. O Palmeiras hoje foi incrível, surreal, resultado de um trabalho espetacular de diretoria, comissão técnica, base. Sim, base, porque quando você pega o Alan e resolve o jogo, não é porque a sua diretoria pegou 200 milhões de um patrocinador e comprou o ponta, é porque você fez o ponta. Quando o Estevão faz o resultado é porque você fez o ponta, então a base tem nisso. A sustentação das contratações vem dos jogadores da base vendidos, bem trabalhados. O estádio que o Palmeiras pegou, construiu e administra, também faz parte disso para que as receitas possam trazer os jogadores. A manutenção de um treinador, mesmo com a pressão de uma torcida organizada que ousou 2 meses atrás mandar o cara tomar no cu, sendo ele um dos maiores treinadores da história, um dos maiores ídolos da história do clube. Tudo isso passa por uma coisa que é gestão de pulso firme. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Mas não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou continuar. E o resultado está aí. Se vai ganhar, se vai perder, irmão, é um jogo, pode acontecer absolutamente tudo. Mas o que o Palmeiras fez hoje é digno de estar num quadro no Allianz Parque. Leila, faz um quadro e bota lá. Muito bem, gente, final de jogo aqui no Allianz Parque, cara, histórico, pela primeira vez na história da Libertadores da América, um jogo de semifinal, uma virada de 4-3 para o Palmeiras. No primeiro jogo perdeu 3-0, virou o jogo 4-3 e chega na decisão contra o time do Flamengo. O Palmeiras chega cheio de moral, mas cheio de moral para essa final contra o time do Flamengo. Um jogo histórico neste 30 de outubro de 2025. História feita aqui nesse estádio, no Allianz Parque, com uma torcida do Palmeiras que foi sensacional. Uma noite mágica, uma noite incrível. E o torcedor do Palmeiras hoje está de parabéns e muito de parabéns. Cantou, vibrou durante todo o jogo. E o Palmeiras chega à final da Libertadores da América contra o time do Flamengo. E poderá, meu amigo, e poderá. Nós teremos, com certeza, um tetracampeão, ou Palmeiras ou Flamengo. Mas o Palmeiras chega inteiro para essa final, jogando muito mais futebol. E nunca o Palmeiras tinha virado um jogo na sua história em Libertadores da América. Nenhum clube na história virou da Libertadores da América um placar de 3-0 e revertido um placar de 4-3 numa semifinal. Então o Palmeiras faz história. Coloque o nome do Palmeiras nesse patamar. Tá de parabéns. Uma vitória incrível, maravilhosa. E o dono do jogo, Alan, 1 milhão de vezes o dono do jogo. E como eu sempre tenho dito, busto pro Abel Ferreira no Allianz Parque. Tem que dar um busto para ele pelo trabalho que esse português vem fazendo, esse compatriota vem fazendo aqui no time do Palmeiras e no futebol brasileiro. Vitória do Palmeiras, 4-0 sobre a LDU e chega à final da Libertadores da América. Que jogo histórico!
E eu fico muito grato ao Grupo Bandeirantes de Comunicação por me proporcionar essa chance de transmitir esse jogo. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche do Brasil. E fios e cabos elétricos e o CSU você pode confiar. E o Veiga, hein? Ele é decisivo para o Palmeiras nos momentos como esse. Fez 2 gols, 4 Palmeiras, 0 LDU que não viu a cor da bola. O Palmeiras está na final e pega o Flamengo da Libertadores da América. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche do Brasil. E fios e cabos elétricos e o CSU você pode confiar. Valeu, galera! Trazer agora aí as estatísticas da partida, pessoal. Números de Palmeiras 4, LDU 0 pela Conmebol Libertadores. Posse de bola 64% a 36% para a LDU. Finalizações 28-8 para o Palmeiras. Finalizações no alvo 8-1 Palmeiras. Grandes chances 10-1 Palmeiras. Cruzamentos 24-9 para o Palmeiras. Ações na área rival 45-10 para o Palmeiras. Palmeiras é finalista da competição. Então, Palmeiras foi avassalador do início ao final. Abel Ferreira botou um time muito ofensivo, com Alan pela ponta direita, Piquerez jogando pela ponta esquerda. Palmeiras foi muito bem e mereceu a classificação. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.